No Conectados com a Formação, teremos a segunda parte da roda de conversa sobre dislexia, com a equipe multiprofissional do CEAE, Centro de Atendimento Educacional Especializado Maria Fernanda Azevedo. Nessa conversa, será realizado o estudo de caso de uma criança com diagnóstico de dislexia atendida pelo centro. O objetivo principal deste bate-papo é apresentar de forma prática a atuação com este estudante, de forma interdisciplinar e multiprofissional. Vamos aprender um pouco mais sobre esse tema. Nós temos a proposta de fazer um estudo de caso. Nós vamos falar do nosso aluno, de nome fictício, Murilo Ferreira da Silva. O Murilo tem 11 anos e 9 meses. Ok. Voltando a lembrar, né? A gente atende só aluno da rede municipal, é um aluno da rede municipal, então, né? Matriculado no ensino fundamental, e ele hoje tem 11 anos e 9 meses. Ele foi encaminhado pela escola de origem dele dia 27/11/2017. Ele estava no 3º ano quando a escola encaminhou. Ele foi atendido em 2018. Para que vocês conheçam um pouquinho, eu vou dizer a queixa da escola sobre o Murilo, tá? Então, qual que era a queixa? A queixa era que o Murilo tinha estima rebaixada, ele tinha dificuldade de acomodar o conhecimento adquirido, principalmente em leitura e escrita. É um aluno que fez educação infantil, que já estava no 3º ano de escolaridade e não era alfabetizado. Ele também, pessoal, tinha uma defasagem pensando em idade séria na matemática, mas era gritante na leitura e escrita. Ok. Diante desse contexto, acho que é importante destacar que a escola já tinha tomado providências, né? Encaminhou para o CEAE buscando apoio, mas lá mesmo, em 2016, eles encaminharam para o neurologista, e em 2017, ele recebeu o diagnóstico de dislexia, o CID-F81. Então, quando ele chegou a ser atendido no CEAE em 2018, ele já tinha diagnóstico. Quando é assim, é mais fácil, que a intervenção é bem pontual. Então, esse é o Murilo. Beleza. Foi destacado pela Fabíola, né, gente, a importância de conhecer o contexto escolar. Nós temos a felicidade de ter no CEAE uma assistente social. Então, todo aluno, quando entra no centro, ele passa pelo setor de assistência social, né? Na verdade, a família passa para conhecer, para dizer do histórico. E quem faz esse processo de entrevista inicial é a Lucimeire. Ela vai contar para vocês um pouquinho sobre o Murilo. Combinado? Vamos lá, Lucimeire? Então, pessoal, como a Andréia já disse, né, o CEAE consta com um setor de serviço social, onde todas as crianças são encaminhadas para o centro. Elas passam, né, a família passa pelo meu setor para a gente conhecer e fazer um levantamento da história pregressa desse aluno. Né? Então, primeiro procedimento, né, primeiro passo dentro da instituição é a gente conhecer um pouco mais desse aluno, né, relatado pela família, até mesmo para dar um suporte a mais para todos os especialistas e equipe pedagógica. Então, do Murilo, quem esteve presente, né, nessa entrevista inicial foi a mãe, né? Essa entrevista foi realizada em dezembro de 2017. Né? O Murilo reside num grupo familiar extenso, né? Os pais são separados, ele reside com a mãe, irmãos, tios, avós e primos. O Murilo não tem contato com o pai atualmente, né? O mesmo reside em outra cidade, não tem um convívio, né, com o mesmo. A gravidez do Murilo foi uma gravidez gemelar, né? Uma gravidez de alto risco. A mãe apresentou hipertensão, teve um quadro hipertensivo, né, durante a gestação. Ele nasceu de parto cesáreo, pré-término, né, de 36 semanas. O teste de pezinho dele foi um resultado normal, não teve alteração. De acordo com o relato da mãe, o desenvolvimento do Murilo foi motor foi normal, ele não teve atraso no desenvolvimento motor.
Já o desenvolvimento da fala, a mãe não percebeu alteração até ele completar 1 ano e 3 meses. Posterior a isso, ele apresentou um atraso na fala. Atualmente, a fala dele é compreendida, apesar da mãe perceber uma disfluência na fala. Em questão da audição, né, a mãe ressalta para, né, no setor que ele apresenta hábito de ouvir TV, de som em volumes elevados, né, o som geralmente é mais alto. Quando conversa com ele pede para repetir um pouco, né, o que é falado. Às vezes ele pede para repetir o que é dito para ele, para uma melhor compreensão. Em questão de tratamento médico, né, como o André já disse, ele chega para a gente com um diagnóstico de dislexia, né, ele já tinha sido avaliado pelo neurologista, o eletro dele, o resultado foi normal e não está em uso de medicação. Né? No momento da entrevista, a mãe disse que ele não estava fazendo uso de nenhuma medicação. Em relação ao percurso dele escolar, Murilo iniciou com 3 anos de idade, né, na educação infantil. Ele teve apenas uma troca na educação infantil de escola. O ensino fundamental foi contínuo em apenas uma escola, não houve mudança e uma retenção. O Murilo, durante esse período de avaliação inicial e encaminhamento da escola, fica evidente para a gente, em alguns momentos, a comparação que o Murilo faz em relação ao irmão gêmeo, né, e a percepção dele em relação a essa comparação que fica bem marcada. O Murilo iniciou conosco em fevereiro de 2018. Então, recebemos o Murilo em fevereiro de 2018, ok. Contei para vocês um pouquinho por que ele entrou, né? Ele nem alfabetizado era e o foco do CA é alfabetização e letramento linguístico e matemático. Agora eu vou chamar a Luciana para contar para vocês um pouquinho do Murilo chegando e o Murilo agora, né? Para a gente conseguir pensar nesse paralelo e na evolução desse aluno dislexo. Vamos lá, Luciana? Então, quando esse aluno chega na sala, né, nosso primeiro passo é uma avaliação. E a partir da avaliação, a gente traça a intervenção, né, do aluno. E aí, como que o Murilo estava nessa avaliação? O Murilo, ele estava no nível silábico alfabético. Ele não identificava todas as letras do alfabeto. No reconhecimento, trocava aquelas letras com som surdo sonoro, o V com F, T com D e o P com B. E aí, também apresentava dificuldades na matemática, porque o que acontece com esse aluno, né, com dislexia? Ele se sente muitas vezes incapaz de aprender, né? E uma autoestima muito baixa. Então, também muita dificuldade na matemática. Ele identificava e registrava os numerais até 10, né? Ele tinha uma noção e conseguia fazer adição e subtração simples. E após uma intervenção pontual, com algumas adaptações dessas que foram sugeridas, né? No caso dele, ele usou essa régua leitora, ele usou a folha amarela, a marcação para essas letras que ele trocava. Então, houve um avanço muito significativo, né? Hoje, o Murilo ele está no nível alfabético da escrita, né? Ele consegue ler os textos com a ajuda dessa régua, ele consegue interpretar esses textos lidos por ele, não consegue fazer inferência, mas consegue ler aquilo que está explícito. Escreve pequenos textos, né, ainda com alguns erros característicos, né, da dislexia, alguns erros ortográficos, mas já produz um texto com certa extensão, né? Então, assim, a gente percebeu essa possibilidade de avanço, apesar do laudo, né, de dislexia que o Murilo chegou, né, para o nosso atendimento. Pessoal, agora vamos ouvir a Fabiola, nossa fono, sobre o Murilo conosco. Vamos lá, Fabiola? Olha, o Murilo foi avaliado em maio do ano passado. Ele foi muito participativo, ativo, ele teve agilidade nas respostas. Em relação aos aspectos vocais, ele não teve alteração e nem nos aspectos miofuncionais, tanto na funcionalidade, na tonicidade dos órgãos fonoarticulatórios e também em relação
as funções neurovegetativas. Quanto à linguagem, ele também não apresentou trocas articulatórias, nem fonêmicas, nem a nível fonológico. Ele demonstra interesse na socialização, mantém um contato de olho, o vocabulário dele estava em desenvolvimento. Em relação ao uso de criatividade, subjetividade, é um pouquinho restrito, mas ele se faz compreender e é compreendido. Ele teve bom desempenho em relação às habilidades de organização, compreensão e associação de ideias, e também em relação à noção espaço-temporal. Quanto à questão auditiva, nós não fazemos uma avaliação objetiva, mas subjetivamente falando, sugere que ele tem alterações nas habilidades de atenção auditiva, memória, discriminação e compreensão auditiva. Nos testes de consciência fonológica, também foi inapropriado para sua idade, principalmente nos aspectos fonêmicos. Nos aspectos silábicos, ele foi bem, mas nos aspectos fonêmicos, ele quase que zerou toda a bateria de amostragem da nossa avaliação. Em relação à leitura, ele estava no nível alfabético, apresentando uma leitura não fluente, então ele fazia a leitura da rota fonológica para a rota lexical, usava muito apoio digital, em alguns momentos essa leitura estava muito fragmentada, fazendo inversões, acréscimos de letras, revisões, em alguns momentos a gente observou insegurança, muitas pausas, mas mesmo assim ele persistiu, ele continuou a finalizar a atividade, e também nós observamos que ele não consegue respeitar os sinais de pontuação e acentuação. Quanto à escrita, ele oscilou muito a escrita da letra cursiva para a letra bastão, lembrando que é um aluno canhoto, tá, gente? Ele estava no nível ortográfico já, com as ocorrências, né, principalmente apoio na oralidade, omissões de letras, acréscimos de letras, dificuldade em relação a confusões nas regras entre o ão com o tio e o AM, do L e do U, acréscimos, erros sistemáticos em relação às trocas surdos e sonoros, então, como foi dito pela Luciana, né, nós também observamos essa amostragem na sua escrita, e erros também por generalização de regras. Algo também importante a destacar foram os erros de hiper e hipossegmentação. Então, em alguns momentos, aquela escrita toda emendada, a frase toda emendada. Em outros aspectos, palavras cortadas, né? Em relação ao aspecto visual, nós observamos dificuldade na memória. Então, diante de tudo isso que nós observamos, né? As dificuldades de leitura e escrita foram agravadas também devido à dificuldade que ele tem na habilidade de consciência fonológica, sugerindo uma alteração também no processamento auditivo. Então, ele precisa, né, desse acompanhamento pontual da fonoaudiologia para aprimorar o seu desenvolvimento escolar. Durante o atendimento da família, foi relatado, né, na reunião de pais, que esse aluno, ele apresentou disfluência em casa, e por ele ter um irmão gêmeo, a comparação é inevitável, e isso tem depreciado muito a imagem dele. Então, orientações voltadas para essas manifestações da gagueira foram dadas, para esclarecer que nós não devemos falar pelo aluno, nós não devemos interromper a fala dele, nós precisamos esperar esse tempo para ele poder se expressar. A família também deve ser orientada para não rirem, né? Nós não podemos depreciar a imagem, porque a criança tem os momentos de disfluência. Qualquer bom falante, no momento tenso para se colocar para um público,
pode também ter os períodos de disfluência, né? Então, isso não diminui a pessoa, né? Então, essas orientações foram dadas para a mãe dele. E, principalmente, a abordagem fonoaudiológica, terapeuticamente falando, como eu já disse também anteriormente, ela é pautada na estimulação da consciência fonológica. Também nós utilizamos o método Boquinhas no CEAI, então nós temos o alfabeto exposto na nossa sala, em algumas salas também dos professores também tem, e aí nós fazemos com muitas atividades voltadas para a estimulação sensorial, para ajudar com as pistas a integrar a informação para o aluno conseguir generalizar a regra e empregar essa variação do som-fonema. Então, é muito importante essa abordagem junto com as adaptações pedagógicas para o sucesso do aluno. Só na escola que a criança pode identificar a dislexia? Com idade inferior, a família pode identificar esses fatores? Pessoal, com certeza, né? Claro que a gente não fecha o diagnóstico, mas a gente levanta a possibilidade, principalmente para ajudar na intervenção. Então, a gente começa desde bebezinho, né? Quando a criança começa o desenvolvimento, por exemplo, da fala. Opa, teve um atraso na linguagem. Beleza, avançou na linguagem, mas as trocas persistem. Olha, outro sinal, tá vendo? Ah, o menino demorou no desenvolvimento motor, aí vocês vão falar, André, o que tem a ver? A Fabíola até disse isso, que às vezes na equipe multiprofissional a gente sugere o psicomotricista para avaliar. O psicomotricista, ele é fundamental, porque é questão do desenvolvimento global e sim prejudica. Então, essas características, a questão da lateralidade, a questão de perceber o comando, perceber os sons, né? Os meninos começam a compreender lá aquele processo inicial, mesmo sem ler e escrever de rima, principalmente as mais marcantes, e esse não. Então, são características que sim a gente compreende desde o início, tá? Agora, pessoal, vou chamar a Marcela para contar para vocês um pouco sobre o Murilo no setor de psicologia. Vamos lá, Marcela? Vou falar um pouquinho para vocês sobre os resultados dos testes do Murilo. No Raven, que é um teste de inteligência não verbal, né? Ele teve desempenho que o classifica como intelectualmente médio na capacidade intelectual, né? Ou seja, o potencial cognitivo dele está preservado. Ele teve um percentil de 65, que significa que 65% da população, na mesma faixa etária dele, teve desempenho inferior ao seu. No HTP, que é o teste de personalidade, Murilo apresentou as seguintes características: desconfiança, retraimento, incapacidade, insegurança, autocrítica exagerada, medo, fuga do ambiente, tensão, ansiedade, reserva, rigidez, introversão, descontentamento e necessidade de realização. E pelos atendimentos, a gente percebe que ele tem uma baixa autoestima, ele é ansioso, dependente da aprovação do outro, tem muita insegurança, né? Às vezes nem acaba de concluir as atividades. Ele tem uma autocrítica muito excessiva. Já aconteceu assim, dele ter acabado o desenho e apagar ele todo ali porque achou que não ficou bom, né? Então, a gente vê assim que ele não acredita na sua capacidade produtiva. E o Murilo, ele se sente inferior ao irmão dele. O Murilo ter sido retido e o irmão não, ele se acha menos inteligente do que o irmão, né? E ele tem, então, um sentimento de menos-valia, né? Ele não reconhece o seu valor. A soma, né, de todos os fracassos sofridos, as frustrações, né? Isso pode ir além da consciência de que existem barreiras na aprendizagem dele, né? Tudo isso pode gerar desmotivação, inibição, insegurança, revolta, né? E até mesmo depressão. Então, é preciso ajudar o disléxico a reconstruir a sua autoconfiança, a resgatar sua autoestima, né? E como que a gente pode fazer isso? O sentimento de autoconfiança, ele está relacionado à realização aos comportamentos bem-sucedidos, né? Ou seja,
a realização de tarefas, né, que ele vai ser bem sucedido. Então, o que, que a gente pode fazer? A gente pode estar criando oportunidades para o dislexo ele poder praticar competências que vão ajudá-lo a se sentir capaz, né? Que à medida que ele começa a ver que ele é capaz de produzir, né? Isso vai estimulá-lo a avançar ali na sua aprendizagem, né? E com isso também, a gente fazendo isso, a gente vai estar abrindo ali uma porta para poder construir um vínculo positivo nas demais áreas do conhecimento que ele precisa de aprimorar, né? E, então, é importante também, gente, valorizar o que ele gosta e faz bem feito, atribuir-lhe tarefas que façam ele se sentir útil, importante, demonstrar interesse nele como pessoa. É importante também ressaltar os acertos, ainda que pequenos, ele precisa ter consciência ali de que ele está avançando, porque isso vai estimulá-lo a continuar se esforçando para avançar cada vez mais. É preciso também a gente elogiar o esforço e não só os resultados, né? A gente não vai elogiar só quando ele acertar, mas valorizar também o processo, o interesse do aluno, o esforço. Tudo isso vai ser importante para encorajá-lo a continuar, né? É importante também monitorar o grau de dificuldade da tarefa. Porque se eu der uma tarefa assim muito difícil para ele, aquilo vai desestimulá-lo, ele vai achar que não é capaz, né, de fazer e aí vai desistir e isso vai acabar prejudicando ainda mais a sua autoconfiança. Importante também não exagerar muito nas correções, né? Então a gente tem que estar atento para não corrigir excessivamente os erros, né? Pelo contrário, a gente pode estar dando um novo sentido para o erro, né? A gente pode tentar tirar aquela ideia que eles têm, assim, do erro como algo ruim, mas colocar o erro, né, como uma oportunidade maravilhosa de aprender. Outra coisa importante também, não forçar a leitura em voz alta na frente da turma, né? A gente precisa, então, esperar o momento que ele estiver preparado para isso, né? Que ele se sentir preparado. Porque se ele lê e não faz bem, isso pode ser desencorajador para ele, né? Então, por enquanto, às vezes é melhor, né, ele começar aos poucos a manifestar essa leitura, ler para uma pessoa primeiro, para depois, quando ele tiver, né, ir avançando aos poucos, né, por degraus, quando ele tiver já melhor, mais encorajado, né? Quando chegar o momento, aí sim, que vai poder colocar ele para ler ali na frente da turma. Observar se ele está se integrando com os colegas, porque o que pode acontecer? Em certas atividades escolares, como provas em duplas, trabalhos em grupos, né? Alguns colegas pode ser que eles rejeitem ele por causa das dificuldades que ele tem, né? Então, o professor precisa estar atento aí para essas situações, se caso estiver acontecendo, né? Para que discretamente possa ajudar a inserir o disléxico no grupo. É importante também trabalhar com o respeito dos alunos, para poder não haver, assim, nenhum tipo de discriminação, de críticas, né, em relação a ele, as dificuldades dele, né? Então, para que não haja esse tipo de situação, rótulos, né? Então, é importante ter esse trabalho com respeito ali de uns dos outros ali, com toda a turma. É importante também identificar os talentos dele, né? Que afinal, com os fracassos, ele já está bem familiarizado, né? Então, a gente precisa fazer um esforço para identificar as potencialidades dele, né? É preciso, sim, trabalhar os pontos fortes, né? É preciso trabalhar os pontos fracos, mas eu não posso esquecer dos pontos fortes, né? Então, eu preciso estimular ou a desenvolver aquelas potencialidades, né? Oportunizar que eles manifestem essas potencialidades, para ele ser reforçado, reconhecido por isso, para ele ver também que tem coisas que ele consegue fazer outras coisas muito bem feitas, né? Que ele não tem só dificuldades, né? Ele tem facilidades também. Tem um filme que eu quero indicar, que ele é muito bom, que ilustra bem isso que eu falei, Como Estrelas na Terra. Assistam, gente, ele é ótimo.
ele ilustra muito bem isso, de estar identificando ali as habilidades do disléxico e promover situações para ele manifestar esses talentos e ser reconhecidos por ele, né? E isso é muito importante para a autoestima dele. Foi difícil para a família do Murilo reconhecer que era necessário não compará-lo com o irmão, não zombar das dificuldades? Então, gente, eu fiz orientações, inclusive a família nesse sentido, né? Porque muitas vezes a família acaba até comparando, às vezes a família acha que é preguiça, né? Que ele não quer fazer as atividades, né? Então, assim, é preciso mostrar, né, essa outra perspectiva. Muitas vezes a família não tem consciência, né? E às vezes ela pode ter atitudes que vai ainda mais reforçar a situação do irmão dele se sentir inferior ao irmão. Então, né, é importante estar mostrando para a família essa situação, né, falando, conversando sobre o diagnóstico dele, né, o que esse diagnóstico causa, né, as limitações dele, e tá passando formas dos pais, né, no caso dele é sua mãe, né, então tá passando formas, né, dela lidar com ele de forma a não compará-lo com o irmão, né, e não colocar como preguiça, mas está estimulando, elogiando ele nos pequenos avanços, tá ali presente com ele, né, mostrando que tá junto ali dele, que tá do lado dele ali nas dificuldades, né, que está ali para ajudar ele, né? Orientei com ela essa questão de desfazer isso do erro, né? Por ele ter medo de errar, de desfazer essa questão do erro, né? Como algo ruim, de trabalhar isso com ele, para estar ali estimulando cada avanço dele, para focar no processo, né? Não só no resultado, né? E para tirar um pouco dessa ansiedade dela também, porque muitas vezes os pais acabam ficando assim, ansiosos, porque vê que um filho aprende, o outro não, vê que os colegas estão avançando, o filho está atrasado, mas mostrar para a família mesmo que cada um tem o seu tempo, né, de aprendizado, né, uns vão estar lá na frente, mas que nem todos precisam seguir esse padrão social que é colocado, né, vai ter uns que vão aprender numa velocidade maior, outros numa velocidade menor, né? Mas que ele tem toda a capacidade, né? Inclusive, eu relatei com ela essa questão da capacidade cognitiva, né? Porque acaba que é difícil, sim, às vezes, para a família lidar com a situação. Então, é importante, sim, por isso que é muito importante o trabalho conjunto com as famílias, né? É importante ter esse trabalho para orientação de pais, né? Isso vai fazer toda a diferença no processo ali do aluno. Tem possibilidade do indivíduo dislexo, mesmo tendo sido alfabetizado no tempo certo. Como a gente colocou, tem muitos tipos de dislexia. Então, de repente, naquele momento de codificar e decodificar sílabas simples, que é o que a gente fala assim, ele está alfabetizado, porque escreve a palavra pensando em Emília Ferreira e Ana Teberoski. Beleza, ele foi alfabetizado, mas quando ele tem que desenvolver a leitura sequenciada, que é o que eu disse, lembra aquele olhar? Que ele tem que pegar aqui e seguir, passar para a linha de baixo, quando ele tem que associar e compreender o que ele está lendo, ele trava. Então, de repente, ele foi alfabetizado inicialmente, mas travou durante o processo. Pode acontecer, tá? Edmeia, nossa terapeuta ocupacional, conta pra gente do Murilo. Então, pessoal, o Murilo, no setor da terapia ocupacional, ele apresentou-se com várias dificuldades, tanto sensoriais como também cognitivas. Mas, assim, a sua maior dificuldade foi na discriminação visual, nas atividades de associação de ideias, né, através de encaixe de peças, como, por exemplo, o jogo de quebra-cabeça. Ele teve mais dificuldade em encontrar as pecinhas e associar uma com a outra. Ele foi avaliado pelo setor em 7 de agosto de 2019. E, no momento, né, da avaliação, ele apresentou dificuldade no recorte. O aluno, no caso, ele é canhoto, é o que dificulta ainda mais, né, o uso da tesoura normal. Então, ele requer a tesoura para canhoto. O SEAI já até providenciou, né, essa tesoura para ele, para poder facilitar, né, a atividade ali do recorte. Porque ele teve essa questão da função dele, estava um pouquinho alterada, então ele teve dificuldade em realizar a atividade. Ele teve, assim, com uma desorientação no tempo, como também no espaço.
Ele não soube responder a data do dia, nem os endereços de onde ele morava, né? Nem das suas escolas. Na memória de curto prazo, ele apresentou dificuldade. Ele não respondeu as perguntas referentes ao conto lido. Portanto, ele teve, né, dificuldade na memória, né? Ele apresentou aí esse probleminha com a questão da função executiva, né? Na leitura, ele confundiu a letra P com a letra B, né? Ele não soube identificar, não leu a palavra de forma correta, ele confundiu essas letras. Ele esteve também com uma desorganização corporal no espaço. Ele não se sentou com uma boa postura, né? Uma posição assim, postural adequada. Ele necessitou também de apoio, criar estratégias para poder resolver alguns problemas. No caso, ele apresentou acuidade visual, mas ele esteve com dificuldade na discriminação visual. Porém, o aluno, né, ao longo dos atendimentos, ele evoluiu. Então, ele já consegue ler com a utilização da régua amarela, mas ele já consegue ler, inclusive até a mãe dele falou que foi assim, um sucesso, porque agora ele já lê sozinho, ele não precisa, né, de alguém para ler para ele. E ele também não apresenta mais muitas dificuldades nas coordenações motoras. Então, ele assim, é um aluno que, graças a Deus, ele evoluiu. Quando a família não aceita, o que podemos fazer? Quando a família não aceita e a gente tem os dados, nós devemos encaminhar ao conselho tutelar. Por quê? Porque, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa família está negando o atendimento necessário à criança. Né? Um atendimento da saúde igual a qualquer outro. Então, se ela está negando, ela está negligenciando. Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento para cobrar da família esse retorno. A gente vive isso muito, né? A família não aceita, não quer, e aí não conseguimos, né? Na adolescência, a dificuldade excessiva da interpretação pode ser considerada dislexia. Muito difícil dizer isso para vocês, porque a adolescência já é uma idade da questão da atenção, do desinteresse, às vezes, pelas atividades escolares. Então, só a questão da interpretação não dá para dizer. Nós precisamos observar outros fatores e acompanhar pontualmente. Até porque a dislexia não é desenvolvida assim. Na adolescência ele ficou disléxico. Precisa avaliar todo o percurso escolar. Então, essa característica só na adolescência não dá para a gente dizer. Quando a dislexia foi detectada na infância, a pessoa se torna um aluno disléxico. Como podemos ajudar? Beleza. O disléxico, ele é disléxico sempre, mas ele vai evoluir. Né, eu tenho uma colega X, que é professora comigo na universidade, e ela é disléxica. Ela brinca assim, gente, eu demoro mais tempo, viu? Vou demorar mais tempo para ler esse material, para estudar e tal, porque ela tem dislexia. Mas ela conseguiu recursos e conseguiu se desenvolver. Tanto que ela é uma profissional que atua hoje no ensino superior, tá? Então, ela pode desenvolver. Chegou na vida adulta, ainda há intervenção? Claro que há, né? A neurociência fala isso muito, da plasticidade. A pessoa que tem, inclusive, uma lesão cerebral, que sofreu uma AVC, ela aprende na vida adulta de novo a falar, a andar. Então, isso que nós estamos discutindo, ele serve independente da idade. Quem aqui, não sei se tem alguém aqui que atua na EJA, né? Eu tive um período que eu acompanhei mais próximo a educação de jovens e adultos, e a gente via muito adulto que abandonou a escola porque tinha um transtorno de aprendizagem e não foi diagnosticado naquele momento. E na vida adulta a gente diagnosticou e foi até mais fácil a intervenção, porque eles compreendiam a dificuldade e a gente conseguia trabalhar, né? E isso, gente, é fundamental. Aproveitando, né, essa deixa da fala de saber, eu vou falar para vocês um pouquinho do Murilo, né, como que a gente atuou com ele, e essa questão do dizer, ela é essencial, né? Então, os alunos, quando têm o diagnóstico, eles precisam saber até para aceitar a intervenção. Então, olha, fulaninho, você tem essa e essa dificuldade, né, devido à dislexia, que é algo que você tem. Então, se você usar a régua, você vai ler melhor. A gente precisa contar, tá? Especificamente sobre o Murilo, vou contar para vocês. Nós tentamos a régua leitora e tentamos a régua amarela. Com o Murilo, a régua leitora não funcionou. A régua amarela foi super eficaz. Então, como eu disse, a gente testa os recursos e vê qual que ele dá melhor resultado. Inicialmente, sabe, gente, o Murilo usava, inclusive, 2 réguas, uma abaixo e uma acima. Mas ele não quis essa régua.
e a questão do amarelo para ele foi ótimo. Então, essa foi uma intervenção. Outra intervenção, pessoal, pontual com o Murilo, foi a questão de marcação, a gente chamava de legenda. Então, por exemplo, troca muito surto sonoro. Como que a gente trabalha? Você dá o texto. Antes dele fazer a leitura, você vai fazer a legenda. Ele vai marcar toda a letra V de verde e todo o F de amarelo. Quando ele for ler, ele já tem aquela legenda memorizada. Então, aonde tiver o V é verde. Onde tiver o F é amarelo. Então, a gente trabalha muito com ele, com marcação. Marcação de palavra-chave, a questão de usar apoio, né? O Murilo foi muito trabalhado com ele, a ideia de trabalhar também o mapa mental, que foi algo quando ele começou a escrita de texto. Então, como que a gente trabalha o mapa mental? O professor está trabalhando um material e você trabalha com palavra-chave. Sei lá, bichinho de jardim, está escrito lá, ou vamos pensar, animais do cerrado, você coloca no meio animais do cerrado e puxa os links colocando as palavras-chave, de forma que quando ele for reescrever, ele já tem a ideia principal. Então, essas, gente, foram algumas intervenções que nós usamos com o Murilo, pontual, né? Houve essa interface com a escola, a gente vibra muito. Nossa, é até difícil não falar o nome desse menino, porque ele é um menino amável e ele evoluiu muito, e a escola percebe isso, né? Ele, inclusive, participa de competições hoje relacionadas à leitura e escrita, e para nós foi um orgulho, assim, por isso que ficamos felizes em compartilhar com vocês a nossa experiência. Gente, era isso, muito obrigada pelos elogios, a gente está aqui para contribuir, o CA existe para contribuir com a escola, então nós ficamos muito felizes, né, da participação de vocês e estamos à disposição. Muito obrigada.